juntos duas passagens. A primeira está no livro de Jeremias, no capítulo 29, verso 11. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Eu gostaria que a igreja lesse em uníssono, ou seja, que todos nós lêssemos esta passagem juntos. Então, Jeremias, capítulo 29, verso 11, vamos ler? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Agora Lucas, Evangelho de Lucas, por gentileza, capítulo 1, verso 17. Não esqueça que o Senhor tem planos de te fazer prosperar, amém? Lucas capítulo 1, verso 17. Aleluia. Mais uma vez, por favor, todos juntos. Vamos lá? Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Podemos estar assentados, por favor. Eu quero agradecer ao senhor presidente, pastor Gessival, a diretoria desta casa, por me convidar para estar com vocês, pelo pastor Inácio e sua esposa, que estão ali me hospedando. Espero não estar caro ainda. Com certeza não vou ficar caríssimo. Mas nós já achamos, nós somos amigos há muitos anos. E é com prazer que eu estou aqui mais uma vez no Japão, revendo amigos de longas datas e tendo o prazer de fazer novos amigos. É tão bom, né? E agradável, como foi lido hoje, quando os irmãos vivem em união. E tem sido maravilhoso estar aqui e conhecer novos irmãos, novas irmãs, gente que com certeza vamos guardar no nosso coração para orar e também ter a certeza que vocês estarão orando por nós. Como já foi dito aqui, eu sou missionário neste continente asiático como vocês, só que no meu caso na região da China, entre o povo chinês, já fazem 32 anos. Aleluia. E estou ali com a minha família e aproveito para trazer a saudação da minha família, esposa e dos filhos, e da igreja da qual estamos ali fazendo o possível para ver a mão do Senhor operar no meio daquele povo que, como no Japão, vive a vida à espera de dias melhores, mas precisam conhecer o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, não é verdade? Então recebam, por favor, os cumprimentos da Assembleia de Deus Internacional de Macau, que não é como a vossa aqui, onde há muitos brasileiros. A nossa igreja ali é uma igreja literalmente internacional, apesar de não sermos grandes, mas temos já representados no nosso meio cerca de 22 nacionalidades. Aleluia. A brasileira é a menor, por sinal, mas nós temos o prazer de ver vidas sendo salvas de várias partes do mundo. Mas para mim, irmãos, estar aqui é um privilégio, porque eu estou aqui para aprender e tenho aprendido muita coisa. Se vocês, ou os que puderam estar aqui desde o início, viram a belíssima mensagem que Deus usou sobre o senhorio de Cristo. Foi tremendo ver e rever, e ouvir novamente, e aprender novamente, e reforçar conceitos a respeito do senhorio de Cristo na nossa vida. Mais tarde nós aprendemos também sobre o dever de sermos obedientes e entender a obediência da parte de Deus. E ontem tivemos a maravilhosa mensagem sobre Elias e sobre a transição, não é? De ministérios, de visão, e fomos todos impactados. E eu tenho aprendido demais nesses dias. Eu sou muito grato a Deus, porque somos ministros, todos ministros, servindo ao mesmo Senhor, batalhando pela mesma causa. Bem, queridos, mas quando esse tema me foi apresentado, o convite me foi feito para estar aqui, eu achei extremamente interessante, porque esse tema é impactante, pelo menos para mim foi, preparando esta geração
para o bom combate. Para mim que tem 2 filhos jovens, adultos, jovens, é algo que está constante comigo. Entendendo a mocidade, convivendo com a juventude, vendo essa transição que não se dá para se ignorar. Nós temos que estar em constante oração e agindo em favor dessa nova geração. Então eu tive que realmente pensar e repensar bastante sobre esse tema. E da forma como eu vejo e interpreto o nosso tema, ele me apresenta, pelo menos a mim, e espero que vocês me acompanhem nesse raciocínio, 2 grandes necessidades. 2 grandes necessidades. A primeira é preparar uma geração que está despreparada. Isso é a primeira ênfase que este tema me apresentou. É ajudar a preparar uma geração que está despreparada. E o segundo pensamento que me veio deste tema é preparar uma geração para lutar bem. Então, quando eu me propus a preparar e orar a respeito desse assunto, isso ficou bem forte para mim, e eu me senti extremamente desafiado pelo tema, como eu já disse. E eu tive o dever de me perguntar, e eu espero que estas perguntas venham te ajudar a entender como eu estou abordando este assunto. Por exemplo, eu tive que perguntar a mim mesmo o seguinte: por que essa geração está despreparada? Se eu me proponho a trazer uma ajuda, uma assistência a preparar esta geração, eu tenho o dever, ao preparar essa plataforma de apoio, de me fazer essa pergunta: por que essa geração está despreparada? Segundo, por que essa geração está lutando, mas não está lutando bem? Deixe-me enfatizar que com isso eu não quero dizer que esta geração está lutando errado, ou está perdendo a luta. Não é isso que eu estou dizendo. Eu entendo do tema em que a ênfase é que nós devemos preparar esta geração para lutar melhor. Aleluia. É deste princípio, é desta premissa que eu me propus a preparar diante de Deus o que eu creio ser a mensagem de Deus para nós hoje. Aleluia. E a última pergunta que eu fiz a mim mesmo: como e por onde começar para reverter essa situação de despreparo? Por onde eu e você podemos começar para tentar aliviar, ajudar essa geração que está sendo usada pelo Senhor, mas precisa ser usada ainda mais pelo Senhor? E eu digo profeticamente, será usada ainda mais pelo Senhor. Quantos concordam? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Hoje o tema que eu tenho para esta palestra, para esta pequena palavra, é foco, esforço e direção. Vou repetir porque eu preciso que você grave isso, porque mais tarde, quando você for olhar na apostila, e ali tem uns passos para você completar, se quiser, para acompanhar o raciocínio, é interessante que você guarde esses passos, porque toda a estrutura do que eu vou apresentar hoje aqui está baseada nessas 3 palavras: foco, esforço e direção. Eu tomo como texto básico, e vou tentar ser bem sucinto devido ao tempo, Lucas 1,17. Nós vamos dissecar esse texto e, com a ministração do Senhor, nós vamos aprender ou reforçar conceitos que já sabemos. Eu vou ler esse texto em 2 versões. Uma é a Nova Tradução, na linguagem de hoje, que não é muito usada em nossas igrejas, mas ela apresenta esse texto de uma forma muito interessante, e eu gostaria de trazê-la também como reforço ao que vamos falar. Lucas, por gentileza, capítulo 1, verso 17, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos examinar bem este verso. Ele será mandado por Deus como mensageiro, e será forte e poderoso como o profeta Elias, aquele que ouvimos ontem. Ele fará com que os pais e filhos
façam as pazes, e os que desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Agora eu vou ler o mesmo texto, porém numa versão que é mais usada por nós. É a Almeida atualizada. Mesmo texto. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Mesma coisa, porém dito de forma um pouquinho diferente. Aqui o Senhor está falando daquele grande homem que conhecemos, João Batista, aquele homem que teria um ministério tremendo à sua frente, um ministério que estaria sendo visto e combatido por muitos, e profeticamente o Senhor já estava dizendo que ele teria este ministério, um ministério que, não vou dizer deve ser invejado, mas com certeza deve ser apreciado por todos nós, porque foi um homem que agiu debaixo da unção e da direção de Deus. E eu quero convidar vocês agora a voltarem ao texto comigo e fazer uma análise desse texto, porque eu espero, com a ajuda do Senhor, que nós aprendamos neste texto algo que pode e deverá revolucionar. Quando a gente fala muito chinês, acaba complicando o português, né? Ele vai nos ajudar a trazer uma revolução no nosso ministério. Ele, o texto, o Espírito do Senhor, para nos fazer caminhar em direção a algo maior que Deus tem para nós. Vamos lá comigo então novamente ao texto. Eu passarei a ler de Almeida, né? Irá diante dele no espírito e poder de Elias. Eu não preciso falar de Elias, porque ontem isso foi extremamente bem explanado pelo nosso amado pastor que falou ontem. O poder que estava em Elias, a representação do mover de Deus na sua vida e na vida do nosso ministério. Nós precisamos viver a eminência, a eficácia, a atualidade deste poder que foi na vida de Elias, na vida dos profetas, na vida dos apóstolos, e esse mesmo poder está disponível para você e para minha vida quando faço o trabalho de Deus. Nós temos que ter essa consciência desse poder que está disponível. Essa foi a apresentação de Deus para este homem. Agora vejam comigo, ele viverá no poder de Elias para fazer o quê? Para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo percebido, um povo alerta para a sua vida. A primeira coisa que eu quero deixar com você é o seguinte: o nosso ministério precisa começar em casa. Aí você vai dizer, pastor, mas eu sei que você sabe, mas será que todos nós fazemos isso? Eu digo a você que nós temos que ter o nosso primeiro foco ministerial em casa. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ele vai converter, o seu ministério vai converter os corações dos pais aos filhos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando eu fui chamado para o trabalho missionário, eu cheguei no campo sem filhos. O Papai do Céu me deu 2 filhos no campo missionário. E filho de obreiro, às vezes sofre mais do que o próprio obreiro. E devido ao meu treinamento, por ser psicólogo, conselheiro familiar, às vezes nós somos expostos, ousados por Deus, em situações tristes, que talvez poderiam ser evitadas, se o foco do obreiro que foi chamado por Deus tivesse sido primeiro a sua própria casa. E muito cedo
Eu coloquei isso diante de Deus, como servo, como missionário. Eu coloquei: Senhor, eu quero ganhar dezenas, centenas e, se possível, milhares de chineses para o Evangelho. Eu vou procurar, eu vou me esforçar, eu vou lutar para que isso aconteça, para que o Senhor me use. Agora, eu fui bem claro para Deus também: antes de ganhar os chineses, eu quero ganhar a minha casa para o Senhor. Como pai, com certeza, se você perguntar aos meus filhos hoje, já adultos, ainda solteiros, mas adultos, trabalhando na cidade de Macau, abençoados pelo Senhor profissionalmente, trabalham muito, estudaram muito, são bem-sucedidos. Por sinal, quero dizer a você que é missionário, você que é obreiro, Deus tem um compromisso com seus filhos. Aleluia. Como missionário, os meus filhos sempre estudaram nas melhores escolas, não porque eu podia pagar, mas porque o Papai do Céu manteve cada um deles aí. Aleluia. Na hora de procurar um emprego, eu não tinha a cunha, eu não tinha o pistolão, como diz na minha terra no Brasil. Eu tinha o joelho para orar por eles. Aleluia. Como vocês. E quando os meus filhos apresentavam os sonhos e os desejos, eu dizia para eles o que acabei de ler em Jeremias: Deus tem planos grandes para vocês. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro quando levei o meu garoto para a primeira entrevista de emprego. Eu estava animado. Eu sou assim, sou encorajador. Eu estava animado. Se eu encorajo o membro da igreja, se eu encorajo o novo convertido, se eu animo o caído, muito mais eu tenho que fazer pela minha família. Se eu estou pronto a andar a segunda milha com alguém que está caído, se eu estou pronto a dar o meu ouvido, o meu tempo, o meu esforço, as minhas lágrimas a alguém que eu nunca conheci, quanto mais a minha família. O meu foco de ministério foi, é e sempre será primeiramente a minha família. Se você não tem o foco da sua família, meu irmão, minha irmã, permita-me com muito carinho e respeito a sua posição, a sua escolha de ministério. Eu creio que você vai sentir que errou lá na frente. Como pai, com certeza eu cometi erros e ainda devo cometê-los. E como costumo dizer, nós como pais erramos tentando acertar. Mas eu me lembro que quando o meu filho foi aceito para trabalhar na primeira empresa, ele trabalhou em duas, a segunda, e quando ele foi para a empresa que ele realmente queria trabalhar, devido à sua função, seu treinamento, ele estava saindo de casa, e nós temos o costume, não digo que você deva fazer isso, nós fazemos, minha esposa e eu, sempre que podemos, quando o tempo nos dá condições, levar o filho à porta, abraçá-lo e abençoá-lo em nome de Jesus, para que ele tenha um dia de vitória. Nem sempre é possível, mas sempre que podemos, fazemos. E quando às vezes não dá, os nossos filhos vêm e falam: pai, me abençoa. Aleluia. Aleluia. Eu orar pelo meu filho naquele dia de alegria, eu estava alegre, o menino estava indo trabalhar numa função que ele pediu ao Papai do Céu para conseguir para ele, que o Papai do Céu é o meu pistolão. Papai do Céu é o melhor contato que você tem. Aleluia. Se você quer que teu filho trabalhe em um bom lugar, vá na sua agenda de endereço, telefone para o Papai do Céu e diga para ele: meu Deus, arranje um lugarzinho para meu filho ali. E ao meu filho sair alegre, satisfeito, um garotão novo, cheio de vida, crente no Senhor Jesus, como também o é a minha filha,
E ao sair eu abracei: filhão, vai na paz do Senhor, eu estou alegre com você. Aleluia. E Deus falou para mim: diga para ele o seguinte, rapaz, vai porque você vai ser diretor. Aleluia. Eu pensei: meu Deus, o papai aqui está muito animado. Eu falei: vai diretor. Eu falei: vai diretor. Ele olhou: pai, vai devagar, pai. Vai diretor. Aleluia. Aleluia. Menos de um ano, ele se Aleluia. tornou o diretor mais novo da companhia. Eu brinco com ele: você trabalha com um cavalo. Trabalha, que é uma coisa terrível. Não ganhou porque é bonitinho, porque é filho de pastor. Não ganhou isso porque tem contatos. Ele ganhou por esforço próprio e pela bênção do Senhor na vida dele. Aleluia. Poderia contar também o caso da minha filha, que igualmente podemos comparar. Mas eu estou dizendo isso para vocês, não é porque é meu filho, porque é minha filha. É porque eles são filhos de obreiros. Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a tua família, igreja. Não abra mão das bênçãos que Deus tem para os seus filhos. Glória a Deus. O meu foco sempre foi a família. Aleluia. Continua sendo. Por isso, Deus disse que o ministério deste homem seria converter os corações dos pais aos filhos. Nós temos que correr atrás do prejuízo que o inimigo tem feito em nossas famílias, se você me permite no português claro, e tentar arrebatar aqueles que ainda não estão no Senhor. Se eu vou e abençoo as famílias dos outros, se eu vou e tento levar a palavra do Senhor às famílias de outras pessoas, Deus espera que eu faça melhor ainda dentro da minha própria família. Tenha foco, meu irmão. Vá atrás da tua família e abençoe a sua família em nome de Jesus. Uma tarefa que deve começar em casa. Uma tarefa que deve começar certa. E aqui eu falo do esforço. O trabalho do Senhor, e você sabe disso, depende de esforço. A segunda parte do verso diz assim: e os rebeldes, em sequência ao que ele estava dizendo que fará, converter o coração dos pais aos filhos, e também fará, aqui eu estou parafraseando, com que os corações dos rebeldes voltem à prudência dos justos. Agora, você é obreiro como eu, e você sabe que para ganhar uma vida para o Senhor Jesus, não é fácil. É Deus quem faz, mas quem cuida é você. É Deus que transforma, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós sabemos disso. Mas o trabalho pastoral, o aconselhamento, o acompanhamento do homem de Deus para com cada vida depende de muito esforço. Principalmente quando você está lidando com rebeldes. Verdade. Homens e mulheres que se rebelaram contra o Senhor. Homens e mulheres e jovens também que se voltaram contra o Senhor. Não querem saber de Deus. Meu irmão, não vai ser com conversas curtas e metodologia que vai resolver o problema. É muita oração, é muito jejum, é muita leitura na palavra, é muito esforço. Aleluia. Incluindo metodologia também. Mas é o esforço. Você, novo obreiro, entenda o seguinte: esse trabalho do Senhor requer esforço. Esforço significa que você tem que estar preparado para trabalhar para Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra aquele que é muito mais inteligente que você, e que porque não gosta de Deus vai atacar a sua vida e aqueles com quem você está em contato para ofender a pessoa de Deus. Não há paridade, não há condição de comparação entre Satanás e Deus, mas ele nos ataca e ataca aquele que nós estamos trabalhando. E se eu e você não buscarmos com muito esforço trabalhar na vida do rebelde, na vida do desobediente, na vida do perdido, ou na vida daquele que está se achando para Deus, para que seja transformado o coração por Deus, se não houver esforço, você não vai chegar muito longe.
Aleluia. Glória a Jesus. Eu tenho tido 2 experiências lindíssimas recentemente, e não vou entrar em detalhes, porque eu creio que o culto está sendo gravado, está sendo colocado ao ar, mas eu tive 2 experiências recentes com muçulmanos. Aleluia. Uma senhora, outra um jovem, muçulmanos, países diferentes, que tiveram sonhos aonde Jesus apareceu a eles, impactou a vida deles, disse para eles que deveriam buscar o Senhor. Essas pessoas não conheciam Jesus, não sabiam de nada, eram pessoas que não estavam expostas ao Evangelho, mas tiveram um sonho. Nesse sonho encontraram um varão, e pela unção e misericórdia de Deus, eles entenderam que aquele varão era Jesus, aquele varão era Jesus. E em ambos casos que estou citando, aquele varão que nós sabemos que é varão de guerra, que o nome dele é Jesus, disse para eles que eles deveriam ir a um lugar para achá-lo. E eles saíram procurando, e até que alguém disse que tinha uma igreja assim, assim, assim. Essas pessoas vieram até nós. Aleluia. Foi o trabalho mais fácil que eu tive. Chegaram prontos, chegaram prontinhos. Olha, eu quero saber desse Jesus. Porque me apareceu num sonho. Eu estou aprendendo com eles, já não é eles aprendendo comigo, eu estou aprendendo com eles. Eu quero saber mais de Jesus. Já estavam salvos, já tinham entregue a vida a Deus. Agora o que precisavam era um ensinamento, esforço. Glória. Que Deus nos ajude a termos muitos assim na nossa igreja. Glória a Deus. Porque é gente que vem convertida mesmo. Porque como Paulo, encontraram Jesus no caminho. E é lindo quando você encontra alguém que não sabe nada do Evangelho, não sabe nada de Bíblia, mas sabe que teve um encontro pessoal com Jesus. E quando isso acontece, meu irmão, minha irmã, é algo maravilhoso. Eu me sinto desse tamaninho em ver a experiência forte que aquelas pessoas tiveram, esforço. E por último, esse ministério que nós temos que fazer, ele tem que começar em casa, o foco. Ele tem que dar início certo, através do esforço próprio, baseado nas Escrituras. Mas ele tem também que ter um início muito estratégico. Muito estratégico. Como eu disse aos irmãos, eu já tenho muitos anos de trabalho missionário. E na obra missionária, pelo menos no campo onde eu trabalho, o missionário ele tem que ser muito flexível, porque ele tem que agir de acordo com as necessidades. Vocês entendem que o país onde eu trabalho nós temos limitações, muitas limitações. Limitações de ordem política. Então, nós temos que ser flexíveis ao fazer certas coisas. A hora que fazemos um tipo de trabalho, damos ênfase, damos foco a um tipo de trabalho, mas de repente nós precisamos mudar para fazer um outro tipo de trabalho, porque a situação presente pede isso, e nós literalmente vivemos baseados naquilo que a palavra diz: trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Na região onde eu trabalho, nós vivemos isso constantemente. Nós trabalhamos hoje como se fosse o último dia. Em muitos projetos que fizemos, o projeto funcionou apenas durante aquele período. Quando fomos pedir ao governo a permissão para fazer mais alguma coisa, já não tínhamos a permissão, mas pelo menos fizemos uma. Nós temos que ter uma estratégia. E qual é a estratégia final que eu e você temos que ter? Eu creio que esse verso nos diz, lá no finalzinho do verso 17 diz: a fim, vamos ler todos juntos, por favor? 1, 2, 3. A fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Eu gostaria que você lesse junto, por favor, essa última parte. Vamos lá? 1, 2, 3. A fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Meu irmão, o
final do nosso ministério, o alvo final, a estratégia que nos leva a trabalhar naquilo que fazemos para o Senhor, é esse aqui, ó. Preparar para o Senhor um povo apercebido, um povo preparado para a vinda do Senhor. Quando eu trabalho com a minha família, quando eu invisto tempo com a minha família, eu invisto não para serem bons meninos, não para ser uma família alegre e feliz, lógico que eu quero isso, mas o alvo final é para que eles estejam apercebidos da realidade espiritual. É para que eles entendam de que Jesus está vindo. Aleluia. Se você perguntar para mim, eu sou extremamente feliz por ver os meus filhos bem localizados profissionalmente, por ver a minha família alegre, por ser uma família que vai à igreja junta, que ora junto, que trabalha junto, que chora junto, que batalha junto. Eu me alegro com isso, mas eu me alegro muito mais ao ver que eles estão apercebidos para o retorno do Senhor Jesus. Então tudo que eu faço em função da minha família e ministério em geral tem uma estratégia: levá-los a estarem alertas e apercebidos para o retorno do Senhor. Agora deixa eu contar a vocês uma experiência pessoal que eu tive. Eu sou um plantador de igreja, eu acho que é assim que fala em português, né? Todos esses anos, grande parte do meu ministério foi plantar igrejas, ajudar pastores chineses a plantar igrejas. Nos últimos 15 anos, Deus nos levou a plantar 2 igrejas. Uma entre o povo macauense, que é outra história, é uma mistura étnica entre português e chinês. Esta igreja, nós ficamos por 7 anos trabalhando com eles, até Deus nos direcionar para abrir a Igreja Internacional de Macau. Uma história longa, uma história que Deus nos levou a fazer. Essa igreja hoje está ali com 8 anos. Estamos vendo vidas sendo salvas. Aleluia. Agora, vou contar para vocês a minha experiência. Eu não sei se você que é pastor, eu acho que sei, mas não quero afirmar que sei. Você deve orar para a sua igreja crescer. Não é? Eu fui isso. Eu orava para que a minha igreja crescesse. Essa igreja nova agora, de 8 anos. Eu orava. E eu pedia a Deus, traga povo para a igreja. Traga povo para a igreja. E você talvez diga assim, mas tem alguma coisa errada com isso? Não tem nada errado com isso. Mas você tem que ver a motivação do seu coração. Eu não estava percebido que a minha oração estava com uma motivação um pouco truncada. Porque Deus virou para mim, isso foi sério, foi algo muito sério que aconteceu comigo. O Espírito de Deus falou comigo o seguinte: você quer gente? Gente não é problema. Você quer... Eu estou falando que o Espírito Santo falou comigo. Aleluia. Ele falou comigo assim: você quer um clube ou você quer um povo que faça a diferença? Aleluia. Glórias a Deus. Deus maravilhoso. Santo é teu nome. Aqui estou eu. Pai, manda povo, Senhor. Salva vidas. Enche a igreja. Oração válida. Oração certa. Mas eu estava empolgado demais com essa oração. Deus falou comigo: rapaz, você quer o quê? Povo? Povo é mais fácil. Povo é mais fácil. Vai virar clube a igreja, é isso que você quer? Clube no sentido de que é um ajuntamento de pessoas. Aleluia. Eu disse: não, peraí, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Ah, mas então se nós estamos falando de qualidade, aí o negócio muda. Aleluia. Aí o negócio muda. Aleluia. Aleluia. Aí o negócio muda. E acontece, irmãos, que às vezes nós oramos por crescimento. Olha que essa agora vai pegar, hein? Me desculpe. Nós às vezes pedimos crescimento assim: Deus, enche a minha igreja, mesmo que a do lado esvazie. Aí fica difícil para Deus esse negócio, hein? Fica difícil para Deus, irmão.
Porque Papai do Céu é o seu pai, mas é o pai do outro pastor também. E aí você está, Deus, manda o povo, Senhor. Mas a motivação está errada. A motivação está errada. A estratégia, Deus não vai, olha irmão, Deus não vai trabalhar nesse negócio não, hein? Quando eu percebi que a minha motivação estava indo para um lado assim, eu quero mais para mim. Essa era a minha motivação, não tinha nem preocupação do chinês, de outros, porque a nossa foi uma igreja sugêneres, uma igreja com 22 etnias. E Macau foi uma coisa nova, então não tinha nem essa preocupação. Mas a minha preocupação é muito egoística. Eu quero a minha igreja cheia para a honra do Senhor. Eu quero a minha igreja bonita para a glória de Deus. Mas Deus conhece os corações. Aleluia! Examine o seu, meu irmão. Eu examinei o meu. E eu entendi o que Deus está falando comigo. Aí eu fiquei, como diz na minha terra, pianinho. Falei, oh Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa. Manda os que o Senhor quer mandar. Glória! Manda o que o Senhor quer mandar. Aleluia! Aí, meus irmãos, nós não temos muita gente. Ainda quero ter muito mais, é verdade. Mas os que vêm é mandado pelo Senhor. Glória a Deus! Aí Deus opera. Aí Deus opera. O povo entra na igreja e começa a chorar. Aleluia! O povo entra na igreja e começa a chorar. Se me vês, talvez ficou com medo, né? Mas não me viram, chegaram e choraram. É o mover de Deus. Teve gente que chegava na igreja e não entendia a língua. Teve o caso de uma senhora tailandesa. O sobrinho levou, pastor, vou levar minha tia. Ela não sabe inglês, não sabe chinês, não sabe nada. Como é que eu faço? Meu filho, bota ela aí, deixa, Deus vai tratar com ela. No meio do louvor, povo do louvor, coloca a tua vida no altar que Deus te usa. No meio do louvor, esta senhora que só sabia tailandês, não falava nada, estava ali quietinha, só rindo para um lado e para o outro, toda alegre, toda gentil. Daqui a pouco a vida dela, eu soube isso depois, a vida dela passou na frente como um cinema para ela, assim, ó. Ela caiu de joelhos chorando, pedindo misericórdia a Deus. Eu só vi que Deus tinha convencido ela, porque eu não entendi o que ela estava falando, porque ela estava de joelhos chorando. Aleluia! Aleluia! Antes de eu pregar, antes de oração, só no louvor. Aleluia! Só no louvor. Deixa eu falar para vocês, eu estou terminando. Como é que nós lançamos o nosso projeto? Esse último que eu falei com vocês. Quando eu entendi que Deus estava falando comigo, nós fizemos o seguinte: o primeiro alvo que nós tivemos, o foco como igreja. Primeiro, nosso alvo principal é ganhar alma para Jesus. Então o primeiro ano foi a ênfase ganhar alma para o Senhor. Mas aí, porque Deus estava se movendo, estava havendo muita gente querendo se transferir para a nossa igreja. Aí eu vou falar uma coisa que eu não aconselho vocês fazerem, a não ser que Deus falar com você. Comigo Deus falou, por isso que eu fiz. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é funcional, eu estou dizendo que foi aplicável à nossa situação. Nós sentimos de Deus que era sábio de nossa parte dizer para as pessoas que estavam querendo se transferir para a nossa igreja, dizer para eles o seguinte: olha, eles vinham a primeira vez, gostavam, vinham a segunda vez, na terceira vez eu chegava junto e dizia: puxa vida, é uma alegria ter você aqui. De onde você vem? Lógico que eu estou entendendo que a pessoa é crente, pela forma, pela maneira que a pessoa interage no culto. Ah, eu venho da igreja X. Mas que bom! E por que você está aqui? Ah, pastor, mas eu estou gostando demais aqui. Mas você está se sentindo abençoado? Estou, pastor. Eu vou para a tua igreja. Seja bênção lá na tua igreja. Irmão, fazia isso me doendo o coração, sabe? Me doeu o coração. Fica aqui com a gente, né? Fica aqui, não tem problema não. Eu posso mandar um carro te buscar, não tem problema, né? Mas eu falava: olha, você está sendo abençoado? Então volta para a sua igreja. Seja bênção lá. Alguns faziam cara feia para mim, né? Olhava assim: o pastor não está entendendo. Eu não estou entendendo sim. Se você está sendo bênção, volta para lá. Outros já vinham falando assim: não, mas o pastor não entende. O meu pastor, é mesmo o seu pastor. Mas que coisa, hein? Então volta, conserta com ele. Aleluia! 2 anos assim. Aí pararam de vir. Mas aí Deus começou a mandar gente nova. Aleluia! Gente que precisava de salvação. Eu não agradava ninguém, também não maltratava.
favor, não me entendam mal. Eu não agradava a ninguém com a finalidade que muitos têm de ganhar crente de outra igreja. Aleluia. 2 anos nós não aceitamos transferência. No segundo ano, nós então começamos a aceitar a transferência em casos específicos, situações que a gente via que realmente Deus estava mandando por uma questão especial, etc, etc. No terceiro ano, nós então abrimos as portas para as pessoas que quisessem vir de outras igrejas para participar. Temos hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, provavelmente a maior igreja internacional de Macau. Aleluia. E vivemos em paz. Glória a Deus. E vivemos em amor. Aleluia. Ganhamos o suficiente para pagar o aluguel. Glória a Deus. Ganhamos o suficiente para pagar as contas. Aleluia. E está todo mundo alegre com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Foco, esforço e direção. Eu quero concluir dizendo, meu irmão, que você repense isso no seu ministério. Qual o foco que você tem dado ao seu ministério? Você tem um ministério e tem a sua vida. Você vai e a instituição fica. Você vai, não fica com medo que não estou dizendo que você vai morrer não, hein? Você pode ir para outro lugar. Mas essa igreja que você ama, que você se esforça, rapidinho vai achar quem? Um outro pastor igual e, se possível, melhor do que você. Glória a Deus. Se você não gastar tempo com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com a sua família, com o seu cachorrinho, se você tiver cachorro, gato, passarinho, periquito, sei lá. O tempo passa e você só vai ter desejo de voltar atrás e não vai dar para correr atrás. É verdade. Foco, esforço e direção. Na folha que você tem aí, eu estou terminando, eu deixei 3 perguntas que eu gostaria que você depois, você analisasse, porque a finalidade aqui didática é que você repasse, repense isso. A primeira é a seguinte: qual ou quais as áreas do seu ministério que precisa ou precisam atenção para apoiar melhor esta geração a vencer as lutas espirituais? Porque às vezes na nossa correria de fazer muito, nós esquecemos de focar as áreas. Porque um dos meus focos é a juventude, e a juventude que vai à nossa congregação, à nossa igreja, é um pessoal esperto mesmo, sabe? Além de jovem, que já é a gente animada, é um pessoal muito esperto. Eu tenho que estar junto, tenho que estar junto. Felizmente eu tenho um casal de filhos que são jovens e me ensina muita coisa. Né? Senão você tem aquele velho no meio do jovem, você não sabe como é que fala, você não sabe como é que se veste. Então, eu aprendo com meus filhos. Eu compro as roupas que os meus filhos mandam comprar. E pai, essa aí tá boa não, hein? Esse sapato tá bom não, hein? Eu tenho que estar ali. Porque eu tenho que ser aceito no meio deles. Eu tenho que estar bem no meio deles. Eu não sou jovem. Meu tempo de juventude já passou. Mas eu tenho que ser, grave essa palavra, relevante. A situação maior que existe nas igrejas hoje é relevância. Nós pregamos uma mensagem que não é relevante. Nós não comunicamos. Nós falamos na unção, no poder, mas nós não temos uma relevância. Aleluia. Nós temos que procurar sabedoria de Deus para aplicar relevância. Não é mudar o evangelho, não é mudar nada, é relevância. Aleluia. Glória a Jesus. Segunda pergunta: qual segmento desta geração que você identifica como o mais necessitado de apoio? Você não vai poder fazer tudo, eu posso te garantir, se você for igual a mim, né? Porque eu já tentei fazer de tudo e não deu. E nós pastores, e eu como psicólogo profissional na área, tenho autoridade para dizer isso. Nós temos uma situação muito grave, que é a fadiga mental, que é o estresse, para não usar outras palavras mais técnicas. Nós queremos fazer de tudo com boas intenções e lá na frente a gente acaba doente. Gente, nós temos que focar em algumas áreas.
E vamos usar o que Deus tem nos dado para fazer as outras. Glória a Deus. Eu faço muito com pouco que tenho. Sabe por quê? Porque eu sei que eu não posso. Eu uso os espertos da igreja. Glória a Deus. Eu pego aquele que é mais inteligente que eu, literalmente. Eu pego aquele lá e falo, rapaz, tu é bom, hein, rapaz? Essa área é sua. Não, essa área é sua. E eu dou corda para ele. Eu dou corda para ela. E dou um pouquinho que eu sei. E com pouco recurso que eu tenho, eu consigo fazer muito. Porque eu consigo focar em áreas que precisam ser feitas. Então, por favor, depois você pense nisso. Qual é o segmento desta juventude, dessa nova geração que você acha que precisa de apoio? E você focaliza nisso, foca nisso. Ora para Deus mandar obreiros nessa área. Eu tenho um grupo de executivos na igreja, jovens executivos, pessoal bom mesmo. Mas eu não sou executivo. Eu sou professor. Eu sou catedrático, mas não sou executivo. Aí papai do céu mandou um jovem executivo, um rapaz casado, gente séria, presbítero da igreja. Olha, gente, coloquei ele para dirigir a reunião dos executivos, jovens executivos da igreja. Você tem que ver como é que o pessoal está crescendo. Aleluia. Porque eu peguei a pessoa certa, numa área que era necessária, e coloquei ali. E está havendo bênção. Agora o problema é o seguinte, o problema com alguns de nós, sabe o que é? É que às vezes a gente abre o Facebook, aí o pessoal está falando bem daquele presbítero. Ô presbítero, que benção aquela palavra que você me deu. Olha que coisa maravilhosa. Aí, se você não toma cuidado, você fala assim, esse camarada está falando melhor do que eu, hein? Poxa, a pessoa vai dar presente para ele, rapaz. É aniversário dele, a pessoa vai dar presente para ele. Entende? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Eu já disse para o pessoal lá na minha congregaçãozinha, a minha alegria é usar o pouco que eu tenho, o pouco que Deus me deu, para fazer aqueles que estão comigo melhores. Glória a Deus. Literalmente, digo isso para os irmãos de coração. Tem uns que não dão certo não, sabe? É verdade. Aí Deus vai trabalhar com eles. Mas o que eu posso fazer para melhorar, e eu estou terminando a terceira, olha só, olha, agora entra a convenção. De que maneira a comadeja, eu escrevi isso sem pedir autorização ao nosso presidente, mas eu escrevi porque eu acho que a comadeja está aí para isso, né? Também para isso. De que maneira a comadeja poderia ajudar a você, ministro, seu ministério, a alcançar com melhor resultado o apoio a essa geração? Por que você precisa trabalhar sozinho? Eu não entendo isso. Tem gente que gosta de trabalhar sozinho. E aí, na hora de morrer, estou morrendo cedo, mas por amor ao Evangelho. Não, meu irmão, você está morrendo cedo porque você... Aleluia. A comadeja existe para apoiar os ministros. Glória a Deus. Aí você diz assim, não, mas ela não tem isso. Não tem. Existe um verbo chamado propor. Propõe que tenha. Aleluia. Ah, mas nós não temos um curso disso, nós não temos um treinamento daquilo. Eu estou aqui pressupondo, por favor, não me leiam diferente, estou pressupondo. De repente você quer algum treinamento, você quer alguma coisa que a comadeja ainda não tenha, então você propõe. Proponha, reclame depois, não reclame antes. Aleluia. Porque o problema é que nós reclamamos antes. Se tivesse, você propôs. Infeliz no Senhor, você propôs. Você propôs, aí reclama. Propõe,